A paz de Cristo seja com todos vocês. Amém? Seja bem-vindo a todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Deus, Ele é fiel. A paz de Cristo seja com todos vocês que estão chegando. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar com a amada igreja, você que está chegando agora, sobre a família de Jesus. Vamos aprender quem faz parte da família de Jesus e como fazer parte da família de Jesus. Uma palavra pouco ensinada, uma palavra pouco anunciada, pouco pregada, mas é de extrema importância. E a palavra que eu quero ler junto com os irmãos e irmãs em Cristo está no livro de Lucas, no capítulo 8. Eu peço você que puder pegar sua Bíblia, você que estiver em casa, pega a sua Bíblia, acompanhe comigo. Amém? Lucas capítulo 8, versículos 19, 20 e 21. Lucas capítulo 8, versículo 19, 20 e versículo 21. Amém, meus amados? Espero que todos vocês estejam bem, espero que a sua família esteja bem em Cristo. E hoje vamos falar sobre a família de Jesus. Versículo 19 de Lucas capítulo 8. A palavra diz assim: e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. 21. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Amém? Então, para que possamos entendermos, versículo 19 de Lucas capítulo 8. E foram ter com ele, foram ter com quem? Com Jesus. Foram ter com Jesus. Amém? Foram ter com Jesus. Sua mãe e seus irmãos, eles não podiam se aproximar de Jesus por causa da multidão. Era muita gente em torno de Jesus. Mas a mãe, os irmãos de Jesus foram ter com ele, mas não conseguiram se aproximar. E no versículo 20, atente ao versículo 20, atente. E foi-lhe dito, alguém disse para Jesus: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Agora eu peço que você atente também para o versículo 21. Interessante. Olha a resposta que Jesus deu para eles. Mas, no versículo 20, o homem disse para Jesus que a sua família estava ali e queria ver ele. Os homens disseram pelos olhos carnais. Aqueles homens que disseram: Jesus, a sua mãe e os seus irmãos, eles querem te ver. Porém a multidão os impedem. Mas no versículo 21, Jesus vai dizer: mas respondendo ele quem? Jesus estava respondendo aqueles que no versículo 19 disseram que a sua família queria lhe ver. Versículo 21. Mas respondendo ele, disse-lhes: atenção, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam, ou seja, e que as pratica. Meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo, o Senhor Jesus foi bem claro aqui no versículo 21. Porque no versículo 21, Jesus não respondeu pela carne,
Jesus não via pela carne. Jesus respondeu no Espírito. E Jesus via as coisas no Espírito. Ah, irmão Luiz, mas Jesus tinha uma mãe aqui na terra, Maria, e teve seus irmãos. Sim, querido. Mas essa é a família terrena. Essa é a família do homem. Como eu tenho a minha família e como você tem a sua família. Mas para fazer parte da família de Cristo, temos que sermos espirituais. Oh, glória! Amém? E a chave está aqui, no versículo 21. Mas respondendo ele, Jesus, disse-lhes: minha família, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Ou seja, para se tornarmos parte, para fazermos parte da família de Jesus, nós temos que ouvir a palavra de Deus e a executar, a viver no nosso dia a dia. Não é simplesmente pegar a Bíblia, colocá-la debaixo do braço e ir para os cultos, sentar nos bancos, dar glória a Deus, aleluia. Não, isso não te faz de você parte da família de Jesus. E isso não me faz parte da família de Jesus. Ah, irmão Luiz, mas eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Isso não te torna parte da família de Jesus. Irmão Luiz, eu prego, eu canto, eu evangelizo. Isso não te torna parte da família de Jesus. Não. Jesus foi bem claro. Para fazer parte da minha família, Jesus disse, são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Amém? O que é ouvir a palavra de Deus? É ouvir a palavra de Deus, guardar no nosso coração e praticá-la no nosso dia a dia, executá-la. É isso que Jesus está falando. Muitas pessoas pensam que levantar as mãos, descer as águas e dizer Jesus, eu te amo, já fazem parte da família de Jesus. Não, querido. Não é somente isso. Agora, o que nos inclui na família de Jesus Cristo de Nazaré é obedecer, ouvirmos a palavra e executarmos no nosso dia a dia os ensinamentos. Isso aqui, a Bíblia. A Bíblia. Amém? Então não tem essa história de, mas eu faço parte da família de Jesus, mas não ouve a palavra, ignora a palavra, rejeita a palavra. Amém? Como é que vai se fazer parte da família de Jesus se rejeita a palavra que é o próprio Cristo, o próprio Jesus? Lá em João a palavra diz, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. O verbo é palavra, a palavra é Cristo. Então Jesus foi bem claro no versículo 21, mas respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Não tem como eu fazer parte da família de Cristo Jesus se eu não ouço a palavra de Deus, se eu rejeito a palavra de Deus. Para que eu vou ouvir a palavra de Deus? Não quero. Não quero ouvir. E esse ouvir a palavra de Deus não é somente você ouvir a pregação do Evangelho, mas é você meditar na palavra de Deus, é você ler a Bíblia, buscar conhecimento. Amém? É você inserir a palavra de Deus no teu coração e guardá-la e praticá-la. Em Salmos 119, o salmista diz, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós começamos a viver segundo a vontade de Deus. Começamos a viver uma vida em santidade. Começamos a viver uma vida de renúncia. Começamos a viver uma vida de obediência. Começamos a viver uma vida a qual apraz, agrada o Espírito Santo de Deus. E dessa forma, nos tornamos família de Cristo. É dessa forma.
Não é somente ir para os cultos, segunda, quarta, sexta, terça e quinta, ou só os domingos, que irá fazer da sua vida se tornar parte da família de Jesus. Não é. Não é. Não é porque você dá uma oferta valor alto. Não é porque você é dizimista e dizima um dízimo valor alto. Não. Esqueça isso. Esqueça. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que é ensinado dessa forma. Que é ensinada que para ser de Cristo, você precisa comprar, precisa barganhar com Cristo. E não é assim. E não é. Cristo teve uma família aqui na terra. Sim. Mas Cristo nunca andou pela carne. Cristo nunca pensou pela carne. Cristo nunca teve visão carnal. A vida de Cristo aqui na terra era espiritual. Então Jesus estava dizendo que até mesmo aqueles que estavam em volta dele, a mãe e os irmãos, para fazerem parte da família dele, teria que ouvir a palavra de Deus e executá-la no dia a dia. Amém? Lá no livro de Tiago, a palavra diz: não sejais somente ouvinte, mas praticante da palavra. Então nós temos que ouvir e praticar. Ouvir os ensinamentos de Cristo. A palavra que nos conduzirá à salvação eterna. A palavra que livrará os nossos passos do laço do passarinheiro. A palavra que tem poder para curar. A palavra que tem poder para restaurar. É a palavra de Deus. É o verbo que se fez carne, Cristo. Então, Jesus estava mostrando aqui para essas pessoas que ele não via como eles viam. Ele não pensava como os homens pensavam. Porque aqueles homens achavam que, por Maria ter gerado Jesus pelo Espírito e os seus filhos, eles eram família de Cristo. Não. A família de Cristo, ela não é constituída. A família de Cristo, ela não é gerada. A família de Cristo, ela não é baseada. A família de Cristo não é formada por laços sanguíneos. A família de Cristo, ela é formada por aqueles que ouvem a palavra. A família de Cristo, ela é formada por aqueles que obedecem à palavra. Ou seja, aqueles que nasceram da água e do Espírito. Aqueles que se tornaram uma nova criatura em Cristo. Aqueles que andam em novidade de vida. A família de Cristo, ela é constituída dessa forma. Por homens e mulheres que obedecem à palavra, que ouvem a palavra. Não, meu amado. Não. Não é dessa forma. Todos somos da família de Jesus. Não é assim? Não, não é assim. Não é assim. Eu vou repetir para você, meu amado, e para toda a igreja. Lucas capítulo 8, versículo 19. Atente. E foram ter com Jesus, sua mãe e seus filhos e seus irmãos. E não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Versículo 20. E foi-lhe dito: está lá fora tua mãe e teus irmãos querem te ver-te. Atente para o versículo 21, meu amado. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Amém? Então não tem essa história de eu faço parte da família de Jesus, mas eu não ouço a palavra. Não. Amém? Não é dessa forma. Então, para nós nos tornarmos parte, para nós fazermos parte da família de Jesus, nós temos que ouvir a palavra de Deus e executar, obedecer, viver a palavra de Deus no nosso dia a dia. Ter uma vida em obediência, em retidão, ter uma vida de oração, ter uma vida de jejum, como Jesus jejuava. Renunciar ao mundo e o pecado, negar-se a si mesmo, seguir a Cristo tomando a sua cruz. Isso é obedecer a palavra. Mas
possamos obedecer, primeiro temos que ouvir. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, gera dentro de mim fé. Amém? E eu passo a crer na palavra de Deus. Eu passo a ouvir e a praticar. E dessa forma, eu me torno parte da família de Jesus, porque a palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela começa a nos limpar. Ela começa a nos purificar. Ela começa a nos santificar de dentro para fora. O Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar dentro do nosso ser e vai nos moldando a semelhança, a imagem de Deus. Amém, meus amados? Então eu peço a vocês que atentem para isso. Atentem. Para fazermos parte da família de Jesus, nós temos que ouvir a palavra de Deus, executar a palavra de Deus, praticar no nosso dia a dia. Muitos hoje acham que fazem parte da família de Jesus, mas não fazem, porque não ouvem a palavra. Eu estou falando isso aqui para crente. Muitos crentes não ouvem a palavra, não querem ouvir. Endurece os ouvidos, fecha os ouvidos para a palavra de Deus. Tem muitos crentes hoje que estão ouvindo tudo. Estão ouvindo piadinhas, né? Indevidas. Estão ouvindo fofocas. Estão ouvindo tudo. Mas não estão ouvindo a palavra. Eu disse muitos, não todos, mas muitos. Amém? O apóstolo Paulo disse em Coríntios, em Timóteo, que nos últimos dias muitos teriam comichões nos ouvidos por não suportar a sã doutrina. A sã doutrina é ensinamento, é a palavra, é a Bíblia. E muitos hoje não querem ouvir a palavra de Deus. Não querem. Isso é lamentável. Porque uma vez que eu não ouço a palavra de Deus, eu não faço parte da família de Jesus. Eu não faço. Então tem muitos crentes aí que estão ouvindo novela, Fazenda, Big Brother. Estão ouvindo um monte de coisas. Um monte de programações indevidas que não agrada a Deus. Estão executando coisas que não convêm ao Senhor. E aí? Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Como eu disse, é uma palavra que pouco você ouve ser anunciada, ser pregada, ser ensinada. Porque se ensina muito é o seguinte: levanta suas mãos, entrega sua vida para Jesus e Jesus vai morar dentro de você e você vai estar em Cristo. Não é assim não. Não é assim não. Temos que ouvir a palavra, porque a palavra liberta. Amém? Se eu estou falando aqui com a igreja hoje, é porque eu ouvi a palavra. A palavra penetrou no meu coração e me libertou das cadeias do engano. Me libertou da prostituição, da mentira, dos hip-hops da vida, da masturbação, pornografia, do engano. E quando eu fui liberto por Cristo, eu passei a fazer parte da família de Jesus. Então é dessa forma. É dessa forma. Amém? Então eu peço aos irmãos que reflitam sobre essa. Ah, irmão Luiz, mas eu tenho um tempo de igreja. Irmão Luiz, eu tenho um tempo de ministério. Irmão Luiz, eu tenho um título, eu tenho um cargo, eu tenho uma posição eclesiástica. Irmão Luiz, eu tenho uma cadeira no altar que eu sento. Isso não te torna. Isso não te faz parte da família de Jesus. Não. O que te torna parte da família de Jesus, eu vou repetir em Lucas capítulo 8, versículo 21. Mas respondendo Jesus, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você perdoa? Porque Jesus ensinou a perdoar. Você perdoa aquele que lhe ofende? Você perdoa aquele que pisou no seu pé? Você perdoa aquele que lhe fez mal? Jesus ensinou a perdoar. Ah, irmão Luiz, eu não consigo perdoar.
Ah não, irmão Luiz, o que aquela pessoa fez para mim não foi demais. Então você não faz parte da família de Jesus. Porque para fazer parte da família de Jesus é necessário perdoar, como Cristo vos perdoa. Você ama teu próximo como a ti mesmo? Ah, irmão Luiz, aquele irmão ali, eu não vou com a cara dele. Ah, aquela irmã ali, irmão Luiz, não. Se você não ama o seu próximo, ah, irmão Luiz, aquele morador de rua ali fede muito, cheiro muito forte. Se você não ama o teu próximo, você não faz parte da família de Jesus. Porque Jesus ensinou a amar o próximo como a ti mesmo. É o segundo maior mandamento. Amém? Você ama Deus sobre todas as coisas? Em primeiro lugar no teu coração? Ah, irmão Luiz, eu gosto muito da minha família. Os meus filhos, para mim, é tudo aqui na terra, irmão Luiz. O meu casamento aqui é tudo. O meu marido, a minha esposa, irmão Luiz, a minha empresa. O meu trabalho aqui é tudo. Se você não ama a Deus, em primeiro lugar, sobre todas as coisas, você não faz parte da família de Jesus. Se algo está no teu coração, em primeiro lugar, tomando o lugar de Deus, você não faz parte da família de Jesus. Você não faz parte. Amém? Você não faz parte. Porque Jesus ensinou a igreja a perdoar, a amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, a amar o próximo como a ti mesmo, a se compadecer, a ser manso. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar uma palavra aqui de alerta para você despertar. Jesus Cristo está voltando. E Ele virá buscar a sua família aqui na terra. Jesus virá buscar aqueles que são dele. E quem são aqueles que são dele? Quem são a família de Jesus aqui na terra? É simples. Está aqui, ó, Lucas 8, 21. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. No dia do arrebatamento, só vai subir no arrebatamento aqueles que ouviram a palavra de Deus e a praticaram, executaram. A palavra diz em Coríntios que aqueles que estão no túmulo, que morreram em Cristo, subirão primeiro. No dia da volta de Cristo, aqueles que estiverem dentro do túmulo, que ouviram a palavra de Deus e a executaram aqui na terra em vida, subirão primeiro. Ou seja, faz parte da família de Jesus. Faz parte. Amém? Faz parte. Então, meus amados, atentem para isso. Atentem para isso. Faça parte da família de Jesus. Você que está afastado do Evangelho, você que conhece essa palavra, mas você sabe que você não está fazendo parte da família de Jesus, porque você se afastou. Eu te convido a retornar. Volte para Jesus. Faça parte da família de Cristo. Ouça a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que santifica, a palavra que purifica, a palavra que vivifica, a palavra que renova, a palavra que restaura. Oh glória! Esse é o tempo. Volte para Cristo. Volte para Cristo. Você que está afastado, volte hoje. Torna-se parte da família de Jesus hoje. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus? Tem alguém que entrou aqui nessa live aqui e quer voltar para Cristo, está afastado? Irmão Luiz, eu estou afastado, mas eu quero voltar para Cristo, eu quero me tornar família de Cristo. Me chame lá no privado, no chat do TikTok. Tem alguém aqui que está ouvindo a mensagem, que ainda não entregou sua vida para Cristo, que não faz parte da família de Cristo, mas quer fazer parte? Me chama no privado. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus.
Jesus, ele quer salvar a família dele aqui na terra. Aqueles que obedecem a palavra, aqueles que vivem, executam a palavra, aqueles que ouvem a palavra. Amém? Em nome de Jesus. Então eu peço aos irmãos e às irmãs, reflitam sobre essa palavra. Reflita. Eu quero repetir de novo para você que entrou agora, Lucas capítulo 8, versículo 19 ao 21, diz assim, estou falando sobre a família de Jesus. Quem são os que fazem parte da família de Jesus? Né? E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas Jesus respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Ô glória! Amém, meus amados? Você que está entrando agora, Jesus, ele diz que aqueles que fazem parte da família dele são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. São esses. São esses. E eu quero convidar você a ouvir a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus, a executar a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus e guardá-la no teu coração. Dessa forma, você se tornará família de Jesus. Se tornará parte. Como eu disse, a família de Jesus não é constituída por laços sanguíneos. Não. A família de Cristo é constituída por meio da obediência à palavra de Deus e à prática no dia a dia. É quando nós ouvimos a palavra de Deus e a executamos no nosso dia a dia. Porque quando ouvimos a palavra de Deus, ela nos modela, ela nos manda, ela nos muda de dentro para fora. E começamos a viver uma vida nova em Cristo, em novidade de vida. A palavra de Deus, quando penetra em nosso coração, ela mata o velho homem. E nasce um novo homem em Cristo, uma nova mulher em Cristo, uma nova criatura. Santificada, purificada, renovada, com as características de Cristo. Já não anda mais em trevas, mas anda na luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus. Amém, meus amados? Em nome de Jesus. Então é isso, meus irmãos. Esse é o tempo. É tempo de buscar a Deus. É tempo de ouvir a palavra de Deus. É tempo de executar, obedecer, praticar a palavra de Deus aqui na terra. Porque o Rei está voltando. Oh glória! Atentem para os sinais no céu, na terra, na natureza. O mundo está em colapso. A terra está gemendo. O céu está pregando. O clima está pregando. A terra está pregando. O mar está pregando. A natureza está pregando. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. A Bíblia está se cumprindo. E ele virá buscar aqueles que fazem parte da família dele. Jesus virá buscar os seus na terra. Os que obedecem à palavra de Deus, os que ouvem a palavra de Deus, os que lhe obedecem. Amém, meus amados? Em nome de Jesus. Eu irei encerrar aqui essa live, porque não é por muito falar. Amém? A palavra de Deus ela é reta, direta, objetiva e verdadeira. E eu creio que o Espírito Santo está falando aos corações. Em nome de Jesus. Tá? Como eu digo nos meus vídeos, eu não estou aqui para pedir seguidores, não. Tá? Porque o intuito não é esse. O intuito é levar isso aqui, ó, ao teu coração. A palavra de vida. A palavra que tem poder para te salvar. A palavra que tem poder para te libertar.
A palavra que tem poder para jogar por terra toda a legião de demônios sobre a tua vida, sobre a tua casa. A palavra que tem poder para te abençoar. Amém? Quem quiser seguir o meu perfil, como eu sempre digo, siga para poder ouvir palavras de vida, palavras de fé. Para ouvir a palavra de Deus. Amém? Porque o que importa é anunciar a palavra, dizer que Jesus está voltando e dizer para você, pecador, se arrependa dos seus pecados, abandone a prática da vida errada e viva para Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a paz seja com todos, que Deus vos abençoe. Até a próxima.